Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos continuar com nossa série de estudo do livro de Mateus. Vamos ao estudo. O ministério de Jesus. Jesus retorna para Galileia. A forma como cada escritor dos evangelhos apresenta o início do ministério público de Jesus revela muito sobre os propósitos e programas de trabalho de cada evangelista. Por exemplo, Marcos se concentra no anúncio que Jesus fez sobre a proximidade do reino de Deus e na continuação da mensagem que João Batista já havia proclamado: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mateus segue Marcos e apresenta essas duas mensagens de Jesus. Na verdade, ele destaca ainda mais a chamada ao arrependimento, colocando-a na frente da citação. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele também prefacia o anúncio de Jesus com a observação, desde então, o que indica que outra fase principal do ministério de Jesus está prestes a acontecer. Mateus observa que o local do início deste ministério cumpre a profecia, o que está em consonância com suas frequentes e muitas vezes exclusivas profecias de cumprimento geográfico. O fato de Jesus ter se retirado para Galileia depois da prisão de João Batista, a fim de dar início ao seu trabalho público, não é coincidência para Mateus, ele encara como cumprimento de Isaías 9:1-2. Mateus percebe Jesus como o cumprimento óbvio da profecia sobre a iluminação dos gentios na Galileia e ao redor de Cafarnaum. Jesus retornou ao saber da prisão de João Batista. O verbo anachorel ocorre 14 vezes no Novo Testamento, sendo 10 delas em Mateus. Significa voltar, retornar, mas também carrega a conotação de retirar-se, esconder-se, refugiar-se, abrigar-se. Mateus utiliza esse verbo neste último sentido, especialmente após contextos nos quais Jesus entrou em conflito com seus oponentes ou esteve em perigo. Parece que Jesus estava seguindo o conselho que ele próprio deu mais tarde aos discípulos, e, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Embora Jesus pudesse e confrontasse publicamente, ele evitava conflitos, preferindo trabalhar entre aqueles que estivessem abertos ao reinado de Deus. Portanto, é apropriado que, quando Herodes Antipas, inimigo tanto de João Batista quanto de Jesus, prendeu João, Jesus tenha ido para o norte para iniciar seu ministério entre os judeus em uma região influenciada por gentios. Mateus antecipa o ministério de Jesus, estendendo-o a todas as nações. Mateus coloca a chamada dos discípulos neste ponto seguindo a ordem estabelecida por Marcos, identificando a audiência primária para o Sermão da Montanha e considerando-a uma parte crucial da próxima fase do ministério de Jesus, delineada em Mateus 4:17. Ele registra a chamada de 4 discípulos, dos quais 3 formarão o círculo íntimo de Jesus. Posteriormente, Mateus também registra a chamada de Mateus, o discípulo e ex-cobrador de impostos, apresentando uma lista completa dos 12 apóstolos em Mateus 10:2-4. Após deixar Nazaré, Jesus se estabeleceu em Cafarnaum, próximo ao mar da Galileia. Lá, encontrou vários pescadores, a quem chamou para segui-lo. Esses homens, donos de seus próprios negócios e com empregados, representam a diversidade cultural da Galileia, pois os nomes Simão, João e Tiago são judaicos, enquanto André é de origem grega. Mateus antecipa o evento futuro ao dar a Simão o apelido de Pedro, pedra, conforme registrado em Mateus 16:17-19. É notável que, após serem chamados, eles imediatamente abandonam seus afazeres e famílias para seguir Jesus. Embora Mateus omita o uso constante que Marcos faz de termos como imediatamente ou logo, é particularmente significativo que ele os utilize aqui. Mais tarde, essa renúncia completa de laços respeitáveis, mais antigos, torna-se proeminente nas perguntas dos discípulos e nos ensinamentos de Jesus.
Observa-se que esses 4 homens podem ter conhecido Jesus previamente e tido contato com ele antes. As palavras com as quais Jesus os chama são igualmente notáveis: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." A inspiração para essa metáfora provavelmente vem da atividade imediatamente diante deles. Jeremias 16:16 fala de pescadores e caçadores que capturam pecadores e lhes infligem um castigo duplo pelos seus pecados. Em contraste, Jesus chama os discípulos recentemente escolhidos para pescar em prol da salvação das almas, não para a sua destruição. O ministério triplo de Jesus. Este resumo do ministério de Jesus é um dos muitos apresentados por Mateus aos leitores. Trata-se de uma descrição geral e programática do ministério de Jesus. Em grande parte, Mateus destaca a obra de Jesus na Galileia, concentrando-se na população judaica, dada a frequência da atividade de Jesus nas sinagogas. Nesse momento, Jesus demonstra relutância geral em proclamar as boas novas aos gentios e samaritanos. É importante observar que Mateus escreve em um período no qual o cisma entre judeus e cristãos está consolidado, ensinando nas suas sinagogas. Ensinar, proclamar as boas novas do reino e aliviar todas as doenças representam as tríades principais da atuação de Jesus, evidenciando seu messianismo e a manifestação escatológica da nova era divina. Este período, que abalará, desmantelará ou transformará as instituições da antiga era, deixa uma marca indelével em seu trabalho, culminando na impactante obra na cruz e na ressurreição, continuando a ecoar na comunidade que ele comissiona para dar sequência à sua missão. A reputação de Jesus se espalha vigorosamente pela região circunvizinha, levando muitos a conduzirem os enfermos até ele, buscando alívio em seu compassivo poder, enquanto absorvem suas pregações e ensinamentos. Esse ministério se torna essencial para compreender como, em poucos anos, Jesus atraiu a atenção de uma ampla gama de pessoas, incluindo pagãos, judeus, ricos, pobres e as autoridades temporais com as quais ele inevitavelmente colidiu. Esse contexto também lança luz sobre a origem da multidão, congregada para testemunhar o subsequente Sermão da Montanha. As curas realizadas por Jesus são minuciosamente documentadas e merecem análise aprofundada. Ele restaurava a saúde daqueles afligidos por enfermidades, moléstias ou desconfortos, em meio a dores intensas, ataques ou angústias. Além disso, ele ministrou àqueles possuídos por demônios, aos que enfrentavam ataques apopléticos e aos que sofriam de paralisia ou deformidades físicas. O termo lunáticos pode se referir ao comprometimento neurológico associado à epilepsia, embora no Novo Testamento, em algumas ocasiões, seja associado à possessão demoníaca. Por exemplo, em Mateus 17, 14 e 21, sintomas clássicos de um ataque epiléptico são atribuídos a um espírito ou atividade maligna. Em textos médicos daquela época, muitas enfermidades eram relacionadas a um espírito, pneuma, podendo ser uma descrição protocientífica. Apesar de possivelmente impreciso descrever a maioria dos sintomas semelhantes à epilepsia em termos demoníacos nos dias atuais, Jesus e seus contemporâneos compreendiam que alguns casos de ataques ou estados catatônicos eram resultado de influência espiritual maligna. Atualmente, em situações similares, a busca por soluções médicas, aliada às orações pela cura, é recomendada. Em alguns casos, a explicação clássica do século I não deve ser descartada. Em outros relatos no Evangelho de Mateus, a expulsão de demônios e as curas são consideradas como atividades distintas. Muito obrigado por assistir e não esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar e comentar. Te vejo no próximo estudo.